Bem, amigos da Rede Super de Televisão, estamos aqui ao vivo e exclusivo diretamente dos nossos estúdios aqui no bairro São Luís, na Pampulha, para falar agora desse timaço do Agora é com Eles, que está em campo, bem escalado, muito bem preparado e para um adversário aí com um assunto muito legal, um assunto que com certeza vai agradar todos os companheiros aí de arquibancada. Gente, que bom que o nosso Agora com Eles está começando e nós vamos falar agora, né, nesse clima de Copa do Mundo, nós vamos falar sobre como o esporte, né, pode nos ajudar ou pode ajudar na construção da caminhada cristã, especialmente masculina. E ainda vamos debater aqui os princípios do esporte que podem e devem fazer parte da vida de todos nós, os homens. Então fique ligadinho, porque o nosso Agora com Eles já começou. Agora é com eles falando sobre o esporte, os benefícios que ele nos traz aí na caminhada e na vida cristã. E eu começo falando, cumprimentando aquele que é o capitão do time ali, tem a tarja ali de capitão, joga com a 10, é o cérebro aqui, meu querido Leonardo Capuchin. Falou certo. Falando de assunto esporte, só pode ser cérebro, porque... A outra não tem como, irmão. É assim que o nosso programa começa, falando aí, Léo, que quebrada é essa? Cara, esporte, eu sou um cara bom de esporte. Levantar menino, fazer menino, o resto. Agora, gente, lá atrás, no iniciozinho lá de novembro, lá nós comentamos sobre o time dele que foi campeão da Libertadores. Você assistiu o jogo? Nem o time dele é assim, mas vai assim mesmo. Não, mas pra que assistir jogo, rapaz? Se eu sei que meu time é campeão, toda vez que ele entra em campo, ele entra pra vencer. Então é diferente. Essa pauta aí não é a de hoje, Léo. Tá bom, então vamos lá, vai lá. Vamos gente, continuar a pauta. Agora, pra gente falar aí sobre esse assunto, a gente tem que trazer quem sabe do negócio, quem vive o esporte, mas é um homem de Deus. Então, o nosso terceiro elemento aqui, olha quem é. Pedro Bragança é ex-atleta de vôlei. Mudou para Belo Horizonte aos 11 anos para jogar no Minas Tênis Clube. O esporte sempre foi uma grande paixão. Aos 17 anos, largou o sonho de ser um grande atleta para se dedicar ao ministério. Atualmente é pastor da Lagoinha Lourdes e líder do Champions, Ministério de Esportes da Lagoinha, por onde já passaram milhares de atletas em 8 países diferentes. Casado com Larissa Bragança, ele é pai da Marina de 1 ano e 10 meses. Muito bem, biografia já passada aí pro pessoal. Seja bem-vindo, meu querido Pedro. Prazer. Alegria, Capuchinho. Pode chamar aqui de Champs. Champs. Richard, só Champs. Champs. É, tá tudo certo, Champs. Pedrão, a gente vê na Bíblia, cara, assim, as disciplinas em todas as áreas da nossa vida. Mas até o esporte é usado como ali um exemplo de perseverança, de disciplina, de conquista, de alcance, que foi dado até por Paulo, né? E a gente vê outras situações. O esporte é fantástico nisso, né? E muita gente até questiona algumas formas do esporte, mas é o esporte quando feito ali com as regras, com todo esse cuidado. Eu acho que o esporte de alto rendimento, ele vai trazer para nós um senso de responsabilidade muito grande. Eu sempre vejo, assim, que algumas fases da minha vida eu fui um pouco precoce, justamente por conta do esporte. Mas esse ser precoce eu nunca vi como algo ruim, muito pelo contrário. Mas como eu saí de casa muito cedo, vim jogar muito cedo, cresci em muitos lugares muito cedo, sei lá, com 13, 14 anos eu já viajava sozinho, já tinha algumas experiências que talvez meninos dessa idade dificilmente teriam sem a prática do esporte. Às vezes, tem homem adulto casado É verdade. que ainda não tem.
Mas é verdade, o esporte, ele, esse senso mesmo de responsabilidade, de coletivo, do ganhar, do perder, são coisas que a gente, que vai trazendo com a gente, né? Então a gente vai aprendendo algumas coisas no dia a dia, as frustrações. Cara, todo esporro que eu já tomei na minha vida, não é? Assim, um campeonato muito importante, frustrações com relação a, nossa, eu tinha certeza que eu ia ser convocado esse ano para uma seleção de base, alguma coisa, e não fui. Enfim. Coletividade, respeitar o outro. Total. São pessoas. E eu acho que é muito interessante, principalmente no tempo que a gente está vivendo, porque a igreja ela é muito plural. Sim. Não é? A gente não pode singularizar a igreja. E dentro de um esporte, de um time, é todo mundo muito plural. São pessoas totalmente diferentes, que pensam diferentes, mas que elas estão unidas num só objetivo. Ali é como se tivessem um avião. Vai pegar voo, mas se cair, todo mundo cai. Não é? E no esporte também é assim. E eu acho que a igreja também é assim. Não é verdade? Essa pluralidade assim, é tão importante a gente entender, dessa empatia, dessa coisa de estar junto, de estar próximo. E eu acho que o esporte ele gera isso na gente. A Marina está com 1 ano e 10 meses, mas a gente já está colocando ela na natação, já tem a bolinha de vôlei, eu e a mãe dela, a gente veio do vôlei e falou, vamos embora, filho. Já é criada já dentro do ambiente. Cara, por esporte, exemplo, né? você deve acompanhar aquele nosso campeoníssimo, premiadíssimo atleta lá, o Arthur Zanetti, aquele Sim. que faz As argolas. as argolas. Aquele filho dele é anão. Não tem condição do menino fazer o que faz com a Daquela pouquíssima idade. Não tem. Aquilo ali é anão, eu levanto aqui um protesto. Mas Serginho, Cara, o menino já fazendo assim, cara. Mas cara, tem um exemplo em mas casa. é impressionante, né? É cara, diferente. lá no Minas Tênis Clube, aqui em Belo Horizonte, você passa... Eu treinava numa quadra bem próxima ao centro de treinamento da ginástica. Os menininhos, cara, de 11 anos, com os abdômen, cara. Você fala, não era possível. O Brincadíssimo. que eles fizeram? Sabe? E como são disciplinados, alimentação. É isso assim, tem os prós e os contras, né? Mas a verdade é que, obviamente, aquilo que é um esporte de alto rendimento, ele vai te privar de algumas coisas. A gente está falando de um tipo de prática diferente de um lazer, de uma pelada ali num dia à noite. São atletas jovens, mas que sonham aí em estar em Olimpíada, numa seleção brasileira. E molequinho novo, cara, que você vê o cara assim e fala, não é possível. Então é assim, né? Você fala, rapaz, mas como que um menino desse tamanhozinho aí, sei lá, de 10 anos, e as piruetas, que misericórdia, cara. Só Jesus, viu? É verdade. É interessante a gente falar desse assunto, porque durante muitos anos, né, o nosso tema é sobre o esporte na construção da caminhada cristã masculina. E durante muitos anos, na história da igreja brasileira, por exemplo, o esporte ele era tido como algo que o cristão não podia se envolver de jeito nenhum, né? Muitas igrejas, muitas denominações condenavam mesmo, privavam seus membros de jogar uma bola, de praticar um esporte. Mas o esporte ele pode trazer benefícios para a caminhada. Existem coisas do esporte que podem nos ajudar na caminhada cristã. Como é que você vê isso aí, Pedro? Cara, eu acho que o esporte ele tem um poder tão grande de unir as pessoas. Eu gosto muito dessa pluralidade, cara, sabe? Eu acho fantástico, assim, ver a igreja. Hoje, à frente de uma igreja local, assim, eu vejo como a gente tem que ter esse zelo pelo diferente. Claro. Pelo que pensa diferente, pelo atleticano enjoado. A gente tem que amar, né? Temos que amar. Temos que amar. Deus, tem Misericórdia, mas nós temos que amar, rapaz. E é assim. Você é mais convidado, hein? O esporte nos ensina isso, né? A gente fazer o nosso jogo mesmo que no terreno do inimigo ali, né? No campo adversário. Saber lidar com essa pressão. É verdade. Mas só que isso, cara, torna tudo tão mais... tão gostoso, tão leve, não é verdade? E assim, o esporte, ele tem um poder, de fato, de unir as pessoas. Eu, na Olimpíada de 2016, aqui no Rio, foi uma das experiências mais incríveis da minha vida. Que tinha um certo ponto que a gente pegava o metrô, que só chegava lá de metrô, e dentro do metrô, assim, só chegava com os ingressos, enfim. Cara, dentro do metrô tinha o mundo inteiro. Tinha, assim, em todos os países ali, todo mundo pintado, todo mundo falava, sabe aquela coisa assim? Querendo se relacionar, querendo comunicar. Que coisa incrível. O negócio é que dentro disso entra muita rivalidade, muita coisa, e aí vai para os extremos. Eu acho que o grande problema da nossa geração
são os extremos. Sim. Não é? Então, se a gente entende como é um privilégio para nós termos um país como o Brasil, vivemos no Brasil, onde é referência do futebol, o vôlei brasileiro, a cada ano, a cada ciclo olímpico, ele só melhora, ele só se eleva, natação, a ginástica. Então, é privilégio que nós temos. Rebeca Andrade ali, a gente vê a fadinha lá no skate. Sim, meu lá, Deus, olha isso. a Raíssa. Gente, ninguém assistia skate. Olha o apelo que hoje toma. Né? Mudou. Isso para termos de desenvolvimento aí de país. E detalhe, Pedro, que o meu caso, eu me converti por causa do voleibol. Foi o meio, porque eu jogava no time do colégio e um artista lá queria me evangelizar. Durante um tempo eu casquei fora. Aí chegou. E quando eu fui à igreja Batista da Lagoinha, a primeira vez, quando confessei lá Jesus, meu Senhor e Salvador, ele me viu ali e já me fez um convite. Serginho, você quer jogar pra gente? Aí eu falei, gente, eu não sou nem crente, não. Aí ele falou assim, não tem problema não, você vem. Começou o discipulado ali, naquele convite. A isca, né? Uma excelente isca é o esporte, muitas vezes, hein? Cara, hoje a gente vê, né, o esporte como algo assim tão incrível para a gente tirar crianças, pessoas, né, que são tão assim, estão tão expostas a tanta coisa ruim fora, nas ruas, enfim, a gente traz e o brasileiro já nasce com um negocinho diferente, cara. Já tem um DNAzinho já ali, tem um DNA, se dá bem. Complicado. Cara, é impressionante, assim, como a gente vai vendo, assim, as crianças novas mesmo, de 11, 12 anos, que são muito aptas, que você fala assim, rapaz, mas parece um adulto, parece um profissional. Isso eu falo, assim, de vários esportes. A gente está muito acostumado com o futebol e que, obviamente, é a nossa paixão nacional. Mas você pega, cara, todos os esportes, você vai aqui, eu acho que, especificamente em Belo Horizonte, nós somos privilegiados também quanto a isso. Nós temos grandes clubes de futebol, temos o Minas Tênis Clube, que é uma referência em esportes olímpicos no Brasil, no mundo, esportes especializados. Então, assim, você vê que o Minas, ele investe em categoria de base, cara, a galera do basquete, da ginástica, do futsal. Então, tem esporte para todo mundo, Serginho. Todo mundo tem gostado de alguma coisa, não é possível. Por exemplo, e a gente vê o poder que o esporte tem dentro desse fator social. Nós passamos lá as eleições, aquele período todo ali, que o pessoal falou, você briga com um, briga com o outro por causa da ideologia política, extremado, você falou bem sobre isso, mas a brincadeira, o meme lá de quando acabou ali a eleição foi de que, gente, ainda bem que tem Copa do Mundo e depois o Natal para unificar todo mundo de novo. De novo. Olha só. Aí é uma só bandeira. Ainda que isso seja um xiste, mas é a brincadeira com fundo de verdade. É verdade. Eu acho que o esporte, ele une mesmo a gente, né? Uma Copa do Mundo, eu tive o privilégio, a gente sempre faz as nossas viagens missionárias nos grandes ajuntamentos esportivos, né? Copa do Mundo e Olimpíada. Já estávamos com a passagem comprada para o Japão, mas a pandemia privou a gente de ir, não pudemos ir. E no meio dessa confusão toda, eu confesso que eu fiquei um pouco inseguro, porque a gente lida, né, com o sonho das pessoas, muita gente, e aí não vamos nessa Copa deste ano, do Catar. Mas em 2018 eu estava na Rússia. E, cara, que incrível, sabe? Que coisa diferente. E como o brasileiro, ele é respeitado, e não só respeitado, ele é celebrado. Cara, pra gente chegar nos lugares que a gente ia assistir os jogos, a gente não podia ir com a camisa do Brasil. A gente colocava só lá, talvez o Serginho lembra de eu falar isso na época. Que os caras queriam trocar, só tirar foto, cara. Quer tirar foto, quer tá junto, né? Mas é desse jeito. Aí no metrô, os primeiros dias a gente tava indo de blusa, falando, não dá. Ser famoso é ser chá demais. E teve também um lance lá do cara querer trocar com você, comprar, Tinha. Cara, tudo assim. Eu levei algumas coisas da seleção brasileira de vôlei, aqui de futebol, pra gente dar pra eles algumas medalhas. E era assim, tudo do Brasil eles queriam, sabe? O segundo time dos russos, naquele momento ali, a torcida, aquela coisa, era a seleção brasileira. Então, a gente vê como nós somos não só respeitados, mas também somos referência. Não é verdade? Eu acho que isso tem um poder tão grande da gente unir. E talvez seja esse um tempo tão especial, tão importante para a gente falar dessa união, né? Da gente voltar a olhar uns para os olhos dos outros, assim, e torcer por uma coisa só. Não é verdade? E nós não podemos, assim, estreitar o assunto, porque ele é vastíssimo também, porque o esporte não é só o clube Atlético, ou Cruzeiro, ou Flamengo, quem quer que seja. É a prática esportiva ali no dia a dia
que vem nos ensinar muito, porque a gente vai pensar, por exemplo, na nossa saúde física, é quase que impossível falar de uma vida saudável sem a prática de um esporte. Ah, mas eu tenho restrições ali. Tem um esporte para você fazer. Ah, eu não posso pegar peso, tem problema. Tem alguma coisa que você vai fazer. É verdade. Então, o exercício, ele nos chama àquela compreensão de cuidarmos do templo do Espírito. E os benefícios do esporte na vida do cidadão é um negócio fantástico. As liberações hormonais, essas conexões que a gente faz, é um negócio fantástico. E muita gente hoje perde perde para o sofá, É verdade. perde para a televisão, porque poderia estar fazendo. E isso é contra a nossa natureza. Então, por isso que o esporte, ele nos dá essa nova visão. Pedro falou lá, quantas vezes eu me lembro, quando eu jogava lá atrás, no Esparta, um time aqui de Belo Horizonte, tinha um cara lá, gente, isso aqui estou falando lá, eu tinha 16, 17 anos, hoje 48. A gente chamava o cara de Láqua. Láqua. Porque era um fabricante aí de cosméticos, perfume e tal, porque o cara tinha um CC gigantesco. Era um negócio que incomodava o grupo todo, o time todo. E era sofrível. Nós aprendemos a lidar com aquilo ali no sentido de que até ajudar esse rapaz a pensar na época de fazer uma cirurgia aquela de hiperidrose, eu acho, esqueci o nome, que ajuda a tirar e tal, para ele poder se motivar, porque até então todos os outros ambientes da vida desse cidadão era só por causa do mau cheiro dele. Ô, Serginho, eu tenho algo assim, esse ano que eu vivi assim, esse ano foi muito atípico assim, foi uma correria muito grande, muita coisa, igreja, filho, loucura, misericórdia. Você tem quanto tempo você assumiu a Lourdes? O Lourdes nasceu no meio da pandemia. O desafio foi, assim, em agosto de 2020, cara. Tava no meio do caos, então completamos 2 anos agora. Não, mas você tá lá? Tô lá, não, Tá, eu Deus plantei a igreja. Ele que Eu plantou a plantei a igreja. igreja. Eu lembro disso. Hoje, graças a Deus, Tá vendo? Olha o assim... tanto de mudança que vem. Então, aí a igreja nasceu em agosto, minha filha em dezembro, e aí, enfim... E esse ano, cara, eu me vi numa situação bem complicada, assim, de saúde mesmo, assim, engordei muito, estava pesando mais de 100 quilos... E com alguns problemas, assim, meus exames, sabe, pré-diabetes, e eu, 25 anos, cara, sabe, comecei a tomar glifagem, minha avó tomou glifagem, misericórdia. E aí eu fui à médica, tudo certinho, que acho que é tão importante, né, a gente buscar um acompanhamento, cuidado, enfim. Sim. E fui, e agora tem 5 meses que eu estou bem disciplinado. Vai fazer 5 meses, que eu estou bem disciplinado com a minha alimentação, com a minha rotina de treino, com o tempo para mim, porque tantas vezes pastores... Horários, porque pastores geralmente a gente não tem muito horário, não é? E hoje eu vi essa importância da gente se adaptar à nossa rotina, mas ter o nosso tempo, o nosso treino. Hoje eu emagreci 10 quilos, cara. Hoje estou pesando 91 quilos, estava com 101. Então isso mudou a minha vida, assim, sabe? Eu tinha uma rotina de treinos e tal, e depois foi tanta coisa acontecendo, mudando, e aí me vi pesado, me vi cansado, me vi, sabe, tendo que tomar remédio, muito novo, não é? Então hoje não preciso mais tomar meu glifagem, graças a Deus, meus exames já estão todos certos e graças a Deus, mas também graças aí à atividade física, à rotina, à disciplina, e isso tem ajudado demais. Existem benefícios maravilhosos no esporte, na prática esportiva, né? Porque ele vai trazendo tudo isso que a gente está falando aqui, esse senso de união, de cooperação, né? de perseverança, a disciplina, e tudo isso nos ajuda na vida espiritual de alguma forma. Não tem jeito, porque nós somos um ser só, né? Nós somos espírito, alma e corpo. Então, muitas vezes a pessoa quer fazer o caminho do espírito para o corpo, mas tem coisas que às vezes a gente aprende no corpo para aprender no espírito. Deixa eu exemplificar o que eu estou querendo dizer aqui. Algumas pessoas têm muita dificuldade com a disciplina de oração. Muita dificuldade em ser disciplinado na sua vida de oração. Mas quando você vai conversar, você vê que ela não tem disciplina em nada. É verdade. Então, muitas vezes, para ela é mais fácil ela começar a se disciplinar
no exercício físico, a se disciplinar, talvez numa alimentação. E quando ela aprende esse caminho da disciplina, esse mesmo princípio ela pode usar também para a sua vida de oração. Então ela sabe de onde tirar aquele princípio, de qual base usar. Então muitas vezes, para ensinar, eu já vi muito isso, congressos de igreja, acampamentos, né, para ensinar a um grupo verdades eternas, a gente pode usar do esporte. Eu lembro que uma vez eu fui num acampamento com adolescentes, era um acampamento com adolescentes, e eles fizeram um trabalho lindo, até o pessoal do Jocum, e no meio lá era chamado cordas. Coisa de equilíbrio, no meio do mato, com corda para aqui, equilibrava dali, equilibrava. Era uma trilha extensa, mas toda ela voltada para isso e com princípios de cooperação, de equilíbrio, de perseverança, de lealdade, de fidelidade. Eu achei interessante que eu, como preletor, eu vi o seguinte: tinha um grupo de adolescentes antes desse exercício, tinha outro grupo de adolescentes depois desse exercício. A hora do culto, da oração, da busca a Deus foi totalmente diferente, porque eles aprenderam ali na prática alguns princípios. Então o esporte ele tem um papel que é muito lindo, ou um espaço muito lindo dentro da nossa vida, né? Dentro da nossa caminhada cristã também. Né? Verdade.